Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos, ao nosso quadro Mundo Gringo. Quer mandar sua história pra gente? daniresponde@hotmail.co.uk e você vai ter sua história contada aqui por mim. Bom, vocês estão vendo aí 2020 começando. Quem tá chegando agora no canal, feliz 2020. Quem já está me acompanhando aqui há alguns anos já, um feliz 2020 para vocês também. Bom, e vamos começar a nossa história de hoje. Se você quer mandar também, daniresponde@hotmail.co.uk. Acompanhe a gente também no Spotify, que lá temos um conteúdo exclusivo, histórias que você não verá aqui no YouTube. Todos os links estão aqui embaixo no box de informação, inclusive o e-mail para você mandar a sua história. E vamos à história de hoje. Bom dia, Dani, meu nome é Alice. Sou cristã protestante desde 15 anos de idade. Fui a primeira da minha família a me converter. Quero muito contar a minha história, que envolve relacionamento abusivo, traumas emocionais e o papel que a fé teve nisso tudo. Há 4 anos eu conheci um rapaz de 19 anos recém-chegado à igreja. Vou chamá-lo de Zé. Ele era o típico que contava aquela história de que ele era bêbado, vivia drogado e hoje estou aqui curado. O fato é que ele era muito charmoso e eu pensava na época, nossa, que homem bonito. Hoje vejo que não tinha um mínimo de amor próprio nem critérios, pois era apenas um moleque simpático e muito manipulador. De início, eu evitei a aproximação por ele ser novo convertido e mais novo que eu. Mas ao ver que todas as solteiras da igreja estavam empolgadíssimas com Zé, enquanto ele dava mole para mim, eu comecei a cogitar um envolvimento com ele. Pensa numa falta de amor próprio. Esse rapaz fez um terror com o meu psicológico. Ele sempre ficava criando clima quando estávamos sozinhos ou com um amigo em comum por perto. Ele disse para esse amigo que ele gostava de mim, e com isso veio a aproximação. Mas com o passar do tempo, notei que na presença de uma mulher do louvor e de seus amigos, ele me tratava diferente. Enquanto isso, ele dizia, somente a mim, que estávamos orando para namorar. Logo começou a me tratar mal e me humilhar quando estávamos em público. Porém, quando estávamos a sós, ele voltava dizendo que não foi nada daquilo. Ele alegava que eu imaginava coisas ruins das pessoas e que isso não era cristão. Bom, então ele falava que isso não era coisa de cristão. Ele bancava o santarrão, o moço espiritual que queria um namoro sério. Ele queria se casar e virar missionário. Na verdade, isso era só uma desculpa para pegar mulher e não precisar estudar nem trabalhar. Ele me enrolou por 6 meses, até que eu me enchi e eu dei um ponto final na história. Zé começou a chorar e me confessou tudo. Resumindo, ele estava ficando com várias moças da igreja e, ao mesmo tempo, enrolando todas elas, inclusive a mulher do louvor. Ele disse que eu tinha todas as qualidades que alguém gostaria de ter numa namorada, mas ele não conseguia ficar comigo porque, nas palavras dele, era impossível sentir atração por mim. Ele só estava fazendo aquilo porque fazia parte da natureza dele conquistar todas as mulheres. Ou seja, ele me queria como um troféu, mesmo não me querendo fisicamente. Nesse período todo, Zé insinuava nas entrelinhas para todas que ele queria namorar sério, e depois ele desconversava. Ele dizia que a moça tinha entendido errado. Soube que a tal mulher do louvor estava desconfiada sobre mim e pressionou ele para namorar. Sabe o que ele inventou? Que eu estava pegando no pé dele. Sim, gente. Bom, foi o primeiro rapaz por quem eu me apaixonei. E com essa decepção, meu mundo caiu. Eu já fazia terapia nessa época por conta de uma depressão. Claro que levei o ocorrido ao divã da psicóloga.
Com o tempo, muitas coisas vieram à tona. Eu descobri que cresci com anorexia infantil, uma espécie de trava física e emocional que me impedia de crescer. Por isso eu tinha 24 anos, mas uma aparência e uma mentalidade infantilizada. Eu tinha um quadro de fobia social, tive muitas crises de pânico, tudo consequência desse problema. Claro que meu contexto familiar desestruturado foi quem construiu esse quadro, mas não vou dar detalhes para a história não ficar longa. Anos depois eu entendi que Zé era muito carinhoso. Na verdade, ele estava me assediando, porque ele fazia carícias em mim enquanto conversávamos. Isso desde a primeira vez que nos falamos. Como eu tinha tal trava, eu não entendia na época o que ele estava fazendo comigo. E foi a primeira vez que eu senti um frio na barriga por causa de um rapaz. Eu entendia como um carinho normal, já que eu não me sentia atraída sexualmente, aliás, eu nem sabia o que era isso, embora eu gostasse daquilo. Somada à carência, acabei me apegando a Zé. Eu realmente não entendia os limites de respeito entre um homem e uma mulher por conta desse problema que eu tinha. Bom, vou falar mais sobre isso lá na frente, ela disse. Nessa época eu já estava quase totalmente recuperada da depressão. Eu fiquei com muito medo de retroagir e não consegui me reerguer. Naquele ano eu me formei na universidade, que eu era bolsista, e fui efetivada no estágio. Passei o restante do ano me arrastando na tristeza, não apenas pela decepção, mas porque eu acreditei no que o Zé me disse. E o que Zé disse para ela? É impossível sentir atração por você. Então, aquilo ficou martelando na cabeça dela, né? Um homem chegar para você e falar: é impossível sentir atração por você. Você vai sentir o quê, gente? Um 0 à esquerda. E se você já tiver com alguns problemas psicológicos, isso vai ficar maior ainda. No final daquele ano, eu descobri que eu estava... Tem um mosquitinho aqui. Que eu estava com uma espécie de nódulo raro no ovário. Acontece que eu já tive um nódulo no outro ovário anteriormente e precisei retirar o ovário, ficando apenas com um. Meu mundo então caiu novamente. Eu realmente pensei que estava tudo acabado. Eu perderia o outro ovário, sofreria uma menopausa precoce e todas as consequências. Fiz a cirurgia e logo soube que não foi retirado o ovário inteiro, mas eu não sabia o quanto teria sido preservado. Esse intervalo de tempo entre a próxima consulta foi o suficiente para eu decidir a me permitir realizar um sonho, tá? Que foi viajar sozinha. Dani, isso foi há 10 anos atrás, época que o turismo não era tão desenvolvido e eu não tinha dinheiro para pagar pacote. Então ela viajou meio que independente, meio mochileira. Lembrem-se que eu sofria de fobia social, que não gostava de ficar perto de muita gente, sair na rua. Então para ela isso foi realmente uma grande vitória. Vim de uma família humilde, passei por muita dificuldade financeira. Então desde que eu me formei eu passei a juntar dinheiro, mas tinha muito medo de gastar com viagem e depois eu ter que passar alguma necessidade. Pouco antes das férias eu recebi minha melhor notícia. Meu ovário estava preservado com o tamanho normal. Esse segundo nódulo veio como um despertar. Afinal, não saberia quanto tempo esse outro ovário funcionaria. Eu já estava pesquisando muito sobre menopausa precoce e eu estava ciente que enfrentá-la poderia trazer algumas privações físicas antes da hora. Isso me animou a me permitir viver mais, pois não tenho como saber até quando terei vigor e condições para fazer coisas que eu gosto. Uma semana antes da viagem, quando estava tudo pronto, eu rolei das escadas do trem
e precisei engessar meu pé. Tu deixou claro que precisaria ficar 15 dias com gesso e que seria arriscado eu fazer trilhas. Bom, mais uma lapada da vida, né? Nada parecia dar certo para mim. E eu decidi me revoltar. Pensei, passei por tudo isso sem merecer, mas agora eu vou dar motivos para as coisas darem errado. Que eu morra nessa viagem, mas será culpa minha e não uma injustiça. Então fiquei apenas uma semana com gesso e sim, segui viagem. Dani, foi a melhor decisão da minha vida. Para você ter noção, eu era uma pessoa que tinha vergonha até de comer em público. Pedi informação e eu me mandei sozinha por esse Brasilzão aí. Fui em lugares que não estava preparado para receber turistas. E lá eu só usava transporte público local. Passei cada perrengue, cada superação, que até hoje eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso tudo. Ainda mais naquelas condições emocionais que eu tinha. Quantas pessoas bem resolvidas não teriam metade da coragem que eu tive? Fiz trilha, curti rio, dormi acampada, me permitia tudo. Eu não tive qualquer problema com meu pé. Foi o melhor presente de formatura que eu poderia me dar. Mas voltei de férias e a minha realidade e continuei na bad. Sempre tive um comportamento infantil com rapazes. Eu me boicotava quando alguém se interessava. Eu dava até fora sem perceber. Depois do ocorrido com o Zé, eu nem me enxergava mais como uma opção para alguém, já que eu achava que nenhum rapaz ia gostar de mim. Passados quase 2 anos, eu ainda não havia superado, embora tivesse seguido minha vida em outras áreas. Foi quando conheci Augusto numa festa de amigos em comum. Passamos boa parte da festa conversando, mas eu era tão jeca que eu nem percebi o interesse dele. Ele pediu meu telefone, passamos a semana inteira conversando. Foi então que ele me chamou para ir no cinema. Aí minha ficha caiu. Aliás, acho que nem tinha caído. Gente, entendam uma coisa. Eu tinha 26 anos e eu nunca tinha beijado na boca. É isso mesmo, gente. Eu nem lembrava a cara de Augusto direito, porque na festa eu conversei com ele sem segundas intenções. Então não reparei bem. Mas decidi que eu iria ao cinema, já que finalmente alguém estava interessado por mim. Augusto também se dizia cristão, mas estava afastado da igreja. Segundo ele, por divergências de ideias do pastor. No final do filme, Augusto me beijou. Me senti num filme de terror, Dani. Eu ouço falar sobre o primeiro beijo ruim, mas o meu foi ruim inexplicavelmente. Foi um show de horrores. Eu não aguentei, o empurrei, ele ficou sem entender nada. E eu abri o jogo que eu estava nervosa porque aquele era meu primeiro beijo. Ele disse que não tinha problemas. Eu fui no banheiro, fiquei um tempão lá segurando o choro, finalmente saí e encarei ele de novo. Até então ele tinha sido muito educado e gentil comigo, e eu não entendi o porquê de eu ter sido tão ruim. No dia seguinte eu passei 2 horas com a psicóloga e ela explicou que essa reação é normal, já que eu havia reprimido minha sexualidade a vida inteira. E eu não seria do dia para a noite que isso mudaria. Decidi então que, caso Augusto me procurasse novamente, eu toparia sair com ele. Confesso que ele não me atraía em nada. Até hoje eu não consigo pensar em algo nele que me agradasse, nem como pessoa. Mas agora, além de precisar de esquecer o Zé, eu fiquei com medo de não superar aquela ficada terrível e não ter mais coragem de beijar homem nenhum. Augusto me procurou. Ficamos mais algumas vezes. Ele continuava muito gentil e dizendo coisas muito românticas. Até que eu o convidei para almoçar na minha casa. A minha mãe, quando soube, entrou em pânico. Ela é acumuladora. Ela passou a semana ajeitando a casa, tentando deixar a casa mais apresentável. Quando chegou o dia, ele pediu que eu encontrasse. E chegando lá,
ele disse que não poderia mais ficar comigo porque ele gostava muito da ex dele. Bom, passei aquele carão básico ao chegar em casa. Minha mãe ficou preocupadíssima, achando que eu cairia em depressão novamente. Mas na real, eu nem sabia o que eu estava fazendo, nem por que o tinham convidado, pois eu não gostava dele. Eu ainda sentia nojo quando ficamos juntos. Não tinha reação física, mas eu queria insistir naquilo. Então, por um lado, eu fiquei triste por não ter dado certo. E por outro lado, eu fiquei aliviada por eu não ter mais que ficar com uma pessoa que eu não sentia nada por ela. Acho que ela queria mais provar pra ela, né? 26 anos, tipo, poxa, todo mundo fica com alguém e ela não tinha nem beijado. Então, acho que era mais uma prova pra ela mesma. Bom, a partir de então, passei a focar mais na terapia e a pensar no que poderia fazer por mim. Sempre amei dançar. Comecei a fazer aulas de dança de salão, que me ajudou muito a entender os limites em que um homem pode tocar uma mulher sem assediá-la. Meu caso era tão doido que eu cresci achando que era errado atrair sexualmente os homens. Isso porque meu pai uma vez arrumou uma amante muito cruel, que fez atrocidades comigo, entre elas me trancar num quarto e ameaçar tacar fogo. Quando eu tinha 5 anos, e eu atribuí a traição à feminilidade. Daí tive anorexia, o que me impediu de amadurecer. Gente, olha como... Não, sério, eu não tinha lido essa história ainda, mas olha como as coisas lá na infância atingem a sua vida adulta. Então, meninas, se vocês tiverem algum problema hoje, procurem terapia, procure uma psicóloga. Você viu que ela fazia tratamento psicológico, né? Porque pode ter muita coisa que pode ser resolvida. Sua vida pode ser bem melhor hoje em dia. Eu acho que eu tenho muita coisa ainda que eu tenho que resolver na minha vida. Muitos traumas. Mas eu acho que muitos deles também eu superei, sabe? E vocês não sabem como é bom, como é mais leve, né? Bom, Dani, a psicóloga já vinha trazendo desde o início do tratamento vários exercícios práticos para eu conseguir me permitir ser feminina, com coisas básicas que deveriam ser naturais para qualquer moça da minha idade. Lembra que eu disse que eu me boicotava? Então, eu usava combinações estranhas, roupas muito coloridas, infantilizadas. Isso me atrapalhava até na vida profissional. Eu já era formada, eu trabalhava numa grande empresa e foi muito difícil eu conseguir um estágio na minha área. Então, nessa época, eu foquei muito nesses exercícios. E em 3 meses eu estava muito mudada. Eu já usava vestidos e roupas mais femininas. Eu arrumava o cabelo, dispensei os acessórios infantis, ganhei um pouco de corpo. A essa altura, eu já havia aprendido a enganar meu subconsciente. Eu fazia várias refeições por dia em pratos grandes, sem enchê-los, para que dessa forma eu conseguisse comer mais. Faço isso até hoje e assim vou dominando a anorexia. Lembro bem uma vez que eu estava com muita fome. Eu enchi um prato de comida, a comida estava deliciosa e teve um momento que a minha boca travou. E eu bati com a colher no lábio porque a boca ficou travada e eu não conseguia abri-la. Eu fiquei assim por alguns minutos, foi horrível. Enfim, com tudo isso, eu passei a chamar a atenção e ser muito elogiada. Então, o que aconteceu? Augusto acabou me procurando novamente. Sim, eu perdoei a mancada. Na verdade, como não contei a ele que eu estava de outro, eu achava que estávamos quites. Porque eu também não fui verdadeira. Dessa vez foi diferente. Desde o primeiro beijo pegou fogo. Eu fiquei boba como a nossa mente funciona. Nós continuamos de onde paramos. Tudo que ele fazia de carícias antes e a forma como me beijava, que antes eu não sentia nada, eu comecei a sentir atração por ele. Lembrando que eu sou cristã e cresci pensando que eu iria me guardar para o casamento. Disse esse Augusto desde o início, e ele disse que respeitaria.
mas me provocava. E como meu corpo só sentia repulsa, eu não entendia quando estávamos avançando, então eu acabava não colocando limites. O fato é que Augusto acompanhou minhas viagens e minhas mudanças pelo Orkut e me procurou porque queria me comer, ela disse. No segundo encontro, ele já armou uma situação para a gente transar. Quando a minha ficha caiu, eu fiquei arrasada. Ele também não entendeu bem por que eu deixei ele avançar, mas na hora declinei e achei ruim. O que não tira o erro dele, já que ele sabia que eu queria me guardar para o casamento. Bom, mas sabe o que aconteceu? Eu ainda estava acreditando que nenhum homem sentiria atração por mim. Então achava que nenhum homem também tentaria transar comigo, né? Porque ninguém ia sentir atração por mim. Mas quando a minha ficha caiu, que aquele homem estava tendo atração por mim, minha cabeça virou uma confusão. Tivemos um momento ali, mas não chegamos a transar. E depois disso, ainda saímos algumas vezes, só que o negócio acabou desandando. Bom, a essa altura, Augusto já estava totalmente diferente. Ele fazia comentários machistas, ele mostrou-se bem fútil e a todo momento ele me pressionava para a gente transar. Questionava minha fé, minha escolha. Não me respeitava. Logo terminou comigo, alegando que queria só sexo e não queria me magoar. Como que a pessoa fala para outra que quer só sexo, mas não quer magoar? Ai, dá um tempo, né? Mas além de tudo, disse que queria uma mulher inteligente e interessante para namorar e que eu deveria aprender a viver a vida melhor. Não bastasse isso, passou a postar indiretas nas redes sociais com piadinhas sobre ser o comedor que tira a virgindade das meninas da igreja. Dani, depois disso, eu peguei um nojo tão grande de Augusto que eu bloqueei ele das redes sociais, porque até ver a foto dele me dava ânsia de vômito. Dessa vez eu fiquei triste, não por sentir falta, mas por ter me envolvido fisicamente com alguém tão repugnante. Foi algo muito vazio e fútil que eu estava fazendo para tentar resolver uma questão que eu carregava desde criança. Além da decepção amorosa com Zé, vi que ficar com qualquer um não vale a pena e nem iria resolver meus problemas. E sim, me traumatizar ainda mais e me afastando mais ainda de Deus. Então me arrependi, pedi perdão a Deus e resolvi que eu não me envolveria fisicamente sem conhecer o homem direito. Foi questão de semanas e conheci o terceiro e o mais perigoso dos embustes, Roberto. Conheci ele numa ONG da igreja. Ele era voluntário assim como eu. Tinha 25 anos, muito bonito, sério. Não era como os demais, que ficavam de gracinhas com moças solteiras. E isso me chamou a atenção. Um dia, ele e outros voluntários me acompanharam até minha casa, depois de uma ação social. Conversamos um pouco. Acontece que Roberto também se interessou por mim e descobriu meu e-mail. Dias depois, voltei do trabalho, abri meu e-mail e lá tinha uma mensagem dele dizendo que era da ONG e queria conversar comigo sobre uma ação que eles iriam fazer. Desconfiei que fosse só desculpa para ele falar comigo e achei aquilo estranho, porque eu não imaginava como ele teria conseguido meu contato. Na mesma hora, meu interfone tocou e era Roberto na portaria. Só aí já era para eu ter saído correndo para a rua, ela diz, né? Roberto poderia muito bem ter esperado mais uma semana e me ver na ONG, ou menos esperar minha resposta no e-mail. Mas foi direto da minha casa, desesperado, me encontrar do nada. Conversamos, passei meu telefone e Roberto começou a me ligar todos os dias. Falamos horas no telefone. Desligava lá pelas tantas da madrugada. Era conversa gostosa e, incrivelmente, nós pensávamos parecido em tudo. Sempre foi muito educado e se mostrou muito maduro. Aliás, mais maduro que os embustes anteriores. Após uma semana, ele me chamou para darmos uma volta no parque. Quando estávamos lá, ele passou a demonstrar seu interesse nas entrelinhas,
Fiquei muito incomodada porque eu lembrei do Zé, que também falava do mesmo jeito que o Roberto. E no final, ele usava isso como uma tática para me enganar. Então eu interrompi, fui direta e falei: "O que você quer comigo?" Ele ficou assustado, mas ele me respondeu que estava atraído por mim. Disse a ele que eu tinha terminado de sair de um relacionamento, que eu não gostava do cara, mas mesmo assim eu resolvi dar um tempo para mim. E também decidi que eu não me envolveria fisicamente sem conhecer a pessoa, que era justamente o caso dele, mas que poderíamos sair para conversar como amigos, para nos conhecermos, mas sem contato físico. E sem garantia de que rolaria nada. Dani, apenas abrindo um adendo, eu não acredito que ficar seja pecado. O que eu acho pecado é tratar o outro ou a si mesmo como um objeto. Isso pode acontecer até num casamento, ela diz. Naquele dia no parque, ele me conduziu dizendo que ficar era pecado e que ele iria orar por mim para que engatássemos um namoro sério para casar. Eu já comecei a achar aquilo estranho de novo, mas fiquei na minha. Mas depois eu percebi que a minha opinião não ficou clara e que dizer isso fazia parte do jogo de sedução dele. Sim, Roberto já estava me manipulando, porque ele não concordava em quase nada que eu tinha dito para ele. Guardem essa informação. Nós conversamos por 3 semanas, foram as mais longas da minha vida. Na primeira semana era tudo lindo, divertido, todas as ideias batiam. Ele era um homem sério para namorar. Ele não olhava para outras moças, ele era muito gentil, atencioso. Na segunda já estava cansativo. Eu queria desligar o telefone para dormir. Ele murmurava que ele queria conversar mais um pouco. Roberto me ligava no trabalho dizendo que queria me ver e eu dizia que não podia porque eu fazia alguns cursos à noite. Quando eu chegava em casa, quem estava me esperando na portaria do prédio? Sim, o psicodoido. Ficávamos conversando e eu de olho no horário e ele tentando me segurar até eu perder a hora. Ele dizia que gostava muito de mim, que estava se dedicando e eu não estava nem aí para ele. Que eu precisava aprender a viver mais a vida em vez de ter tantos compromissos. E que eu estava fazendo ele de trouxa. Bom, perdi algumas aulas. Minha sorte é que eu nunca convidei ele para subir na minha casa. O estupim foi no dia que eu me apresentei com o salto de paraquedas. Sorry, gente. O estopim foi no dia que eu me presenteei com o salto de paraquedas. Eu havia feito uma lista de coisas que eu gostaria de fazer um dia, mas que eu teria que enfrentar meu medo. E uma dessas coisas era esse salto. Passei a semana comentando isso. Quando chegou na véspera, eu tinha combinado de dormir na casa de uma amiga que saltaria comigo. Roberto, como sempre, insistiu para sairmos, para conversarmos um pouco, mas disse que eu não me atrasaria para o meu salto. Fomos ao parque de sempre. Lá tinha uma senhora que tocava samba. Comecei a dançar de zoeira. Roberto me abraçando para eu parar, meio na brincadeira. Até que uma moça viu e comentou: "Deixa ela dançar." E ele respondeu sério: "Ah, essa aqui, se eu der asas, ela voa." Dane do céu, parece irônico, até pela parte que virá depois. Mas eu orava muito a Deus que ele me mostrasse o que eu deveria fazer, porque eu queria muito um relacionamento sério, e Roberto se dizia disposto a isso. E eu também estava muito atraída fisicamente, mas eu sentia que havia algo muito obscuro. Todas as vezes que eu demonstrava desconforto com alguma atitude, ele logo pedia desculpas, mas também dizia muitas vezes de forma carinhosa que eu era inexperiente por não ter namorado antes e por não saber como um namoro funcionava. Eu estava entendendo tudo errado, mas
Ele me manipulava um tanto que nem cheguei a contar pra ele meus traumas emocionais e sobre a anorexia. Imagina se ele soubesse. Até mesmo a carência e a falta de amor próprio tem limites. Eu já havia pago o sinal do salto. E o mais difícil ainda, eu tinha tido coragem para ir saltar. Nunca que eu iria desistir por causa de macho. Quando deu meu horário, eu fui irredutível, me levantei para voltar para casa. A partir daí, ele foi ficando muito estranho. E pela primeira vez, eu não esbocei reação. Dei bastante corda para que dissesse o que bem entendesse. Conforme chegávamos perto de casa, ele ia ficando mais transtornado, ao ponto de parecer que ia até me agredir. Disse que sabia bem que não tinha salto nenhum, que eu estava dançando no parque porque eu estava ensaiando para encontrar minha amiga, pois nós iríamos numa boate dançar. Que eu iria me esfregar em outros homens e dizer a todos ali que tinha um trouxa gostando de mim, esperando ter algo mais sério comigo. Eu fiquei com medo quando ele começou a falar aquilo. Esperei chegar no meu prédio. Entrei e disse que se não acreditava em mim, o problema era dele e bateu o portão. Ele arregalou os olhos e fez como se fosse avançar em mim. Subi para casa e Roberto começou a me ligar. Fiquei um bom tempo deixando o telefone tocar. Quando atendi, ele estava com a voz de choro pedindo perdão, dizendo que eu não poderia terminar com ele. Socorro, ela disse. Terminar o quê, se a gente nem namorava? Dani, a partir desse dia, fiquei com muito medo de Roberto. E até a conversa para terminar tudo, eu não conseguia mais dormir. Roberto foi até minha casa sem eu chamar, como sempre. E eu me fiz de doida. Disse que eu não era a pessoa certa para ele se relacionar, que eu não tinha nada a ver com ele, por ser muito atarefada e não dar a atenção que ele merecia. O que de fato eu era muito imatura e precisava trabalhar melhor isso. Ele disse que discordava e que não precisavam ser compatíveis nos relacionamentos. Então ela falou aquilo para ver se aliviava a barra, porque ela já estava até com medo do cara, né? Bom, de fato, Roberto não apareceu nem me ligou mais. Mas mesmo assim, eu parei de ir à ONG. Eu ficava muito atenta ao sair de casa. Em menos de 2 semanas, eu soube que ele já estava namorando outra moça que também conheceu na ONG. Em menos de 1 mês de namoro, ele e essa moça ficaram noivos. Os amigos em comum até jogaram na minha cara que eu havia perdido uma oportunidade. Confesso que cheguei até a pensar que meu medo seria paranoia da minha cabeça, né? Bom, eu continuava com um mix de sentimentos. Por um lado, pensava que era paranoia. Por outro, eu dava graças a Deus que Roberto tinha me deixado em paz. Até que depois que a poeira baixou, voltei a frequentar a ONG. E estranhei ao vê-lo lá. A não vê-lo lá. Perguntei a conhecidos e soube que Roberto havia engravidado a noiva, recaído nas drogas e sumido, deixando a moça na mão. Sim, ele era usuário de crack e estava alguns meses limpo, mas para mim havia dito que usou drogas apenas quando era criança e que isso já não era mais problema. A moça eu nem cheguei a conhecer, ela nunca apareceu na ONG, talvez por vergonha. Além de tudo isso, ele havia dado outros sinais de que ele estava fingindo o tempo todo. Por exemplo, a gente ficava horas no telefone e só depois eu dava minha opinião sobre algum assunto. Roberto adorava dar a opinião dele. Ele fazia isso para me conquistar e ganhar minha confiança. E de fato nunca tentou me beijar, mas com o tempo ele tentou me acariciar. Isso já era mais um sinal. Dessa vez, de que não estava sendo verdadeiro. Uma vez veio me abraçar por trás e eu perguntei se ele não achava aquilo errado. Ele me soltou e respondeu: já que você se importa tanto com a opinião dos outros, eu não te abraço mais.
Roberto, assim como Zé, também não trabalhava, com a mesma desculpa que tinha um chamado para ser missionário. Gente, se eu só dar um adendo aqui, há muitos anos atrás, eu conheci um cara, não vou dar muitos detalhes aqui, né? Mas assim, conheci uma pessoa que era amigo de uma outra pessoa, muito amigo, por sinal, dessa outra pessoa. Então, de vez em quando, como eu era amiga, tínhamos esse amigo em comum, eu sempre via ele chegando na casa dessa pessoa. Gente, o cara não trabalhava, ele não fazia nada. Ele era casado, a mulher dele trabalhava pra caramba. Eles tinham 2 filhos que tinham problemas sérios, entendeu? E tudo do cara era que ele não trabalhava porque ele tinha sido chamado, um chamado divino para ele ser missionário na igreja. E hoje, gente, o cara continua não trabalhando, não fazendo nada. Se eu não me engano, ele já se separou dessa mulher, que foi um livramento para ela. Mas tipo assim, ok, você quer ser missionário, mas vá trabalhar, meu filho. Porque tem que botar comida dentro de casa, né? Tem que fazer as coisas. Então, assim, não estou julgando, tá, gente? Sei que muita gente realmente tem esse propósito de querer ser missionário para ajudar outras pessoas e tal. Mas muita gente também usa isso como desculpa, tá? Bom, que religião a gente não discute, né, gente? Você vê aqui o caso dela, essa história toda em cima de uma religião que é a dela. Talvez pra gente aqui, nossa, dá um beijo, ai, nossa, porque abraçou. Talvez seja normal, mas pra ela é um problema. São coisas assim que ela foi criada dentro da igreja e são coisas, então a gente tem que respeitar a religião das pessoas. Só parei pra falar do missionário que eu lembrei desse rapaz aí. Bom, mas vamos lá. Então, ele tinha essa desculpa, né, que ia ser chamado para missionário. Aí ela diz assim, Dani, de fato, ele trabalhava como voluntário em tempo integral. Só que eu soube por terceiros que ele foi convidado pelo coordenador da ONG para participar de um processo seletivo para se tornar um missionário. Então ele iria receber um salário e ele recusou. Quando eu questionei, ele respondeu que não queria largar a ONG porque ele não concordava com a forma de trabalho dos missionários. Então como que ele queria ser missionário? Bom, essa história tá bem resumida. Mas eu queria deixar um recado importante aqui. Eu sou cristã. Nessa época eu estava emocionalmente vulnerável e para completar eu tinha ciência de que eu cresci fora da realidade. Eu precisava me esforçar para amadurecer. Eu já tinha muita vergonha de expor minha vida sentimental e eu sempre que comentava com alguma amiga sobre meu desconforto com o Roberto, quase ninguém me levava a sério. Insinuavam que eu não estava entendendo a situação por eu ser inexperiente. Por vergonha, eu parei de falar com as pessoas sobre isso. Quem era evangélica dizia que eu tinha que tentar, pois ele era um rapaz sério da igreja, eu já tinha 26 anos, e que eu deveria, ao menos, dar uns pegas, já que Roberto era muito bonito. A verdade é que qualquer das opções poderia ter me arruinado. Eu tenho certeza que eu só me livrei porque ele arrumou outra vítima. E caso ao menos nós ficássemos, ele não me deixaria em paz. Não foi preciso me envolver fisicamente para saber que me impediria de fazer o que eu gostasse, de ver minhas amigas. E logo nas primeiras conversas eu já tive sinais suficientes para saber que ele era um embuste. Até hoje eu sou julgada quando eu não deixo algum cara problemático se aproximar de mim. As pessoas, por um lado, dizem que ao primeiro sinal de abuso devemos nos afastar desse tipo de homem. Mas na prática, quem faz isso é visto como uma bilotada, chata e exigente. Então, meu recado é: caguem para os julgamentos, sigam a intuição de vocês. Não se sintam culpadas ao desconfiar de um homem, por mais intencional que pareça.
Existem pessoas ruins em todos os lugares e precisamos ter cautela e escolher bem. Lembre-se, quem vai sofrer as consequências de um abuso é você. E ainda você será julgada por ter se submetido a isso. Após essa história com o Roberto, eu resolvi focar mais na minha cura. Além da terapia, lia muitos livros, a minha fé também teve um papel fundamental. Aprendi que eu queria me guardar para o casamento. Eu não queria me envolver só com alguém só por sexo, tá? Acredito que a liberdade também é sobre o não fazer. E como seres racionais, temos capacidade de controlar nossos instintos e também de escolher a postura que acreditamos ser melhor para nós. Por isso, não julguem quem pense diferente de você. Por isso, decidi aproveitar minha liberdade e passei a correr atrás de tudo o que eu queria. Aprendi vários idiomas, viajei bastante pelo Brasil, estudei no exterior, já fui para a Ásia sozinha. Mudei de profissão, descobri novas paixões. Além do salto de paraquedas, fiz vários esportes radicais que faziam parte da minha lista. Hoje tenho 36 anos, sou solteira, nunca tive um namoro sério. Mas dessa vez não foi por me boicotar, mas porque eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Eu não lembro em nada aquela moça de 10 anos atrás. Hoje eu sou comunicativa, trilíngue, tenho 2 profissões. Moro sozinha, conquistei minha independência financeira. Recentemente eu me mudei para uma cidade no litoral, que era um grande sonho para mim. Cheguei aqui sozinha, sem emprego, sem conhecer ninguém. Em poucos meses já tinha vencido o fantasma da timidez e já estava com várias pessoas conhecidas, né? Acho que há 10 anos atrás seria impossível imaginar que eu seria capaz de fazer essa transição na minha vida. Também não tenho qualquer tipo de insegurança com homens. Pelo contrário, eu sou muito paquerada e tiro muito proveito disso. Eu não sofro mais de fobia social, mas eu descobri que eu sou introvertida e isso faz parte da minha personalidade. Nesse meio tempo eu conheci vários rapazes, me permitia flertar com alguns. Ela disse, eu não tenho medo de homem bonito, mas continuo com as lições que eu aprendi no passado. Nesse meio tempo, meu corpo também se desenvolveu. Continuo aparentando ser bem mais nova do que eu sou, mas hoje me considero uma mulher bonita. Amo meu corpo, minha feminilidade. Sim, continuo sendo cristã. É impossível olhar para trás e não ver Deus em tudo. Deus me deu muitos livramentos e vida nova tantas vezes. Sei que cada um tem seu tempo e ainda tenho muitos fantasmas a enfrentar. Por isso continuo focada na minha cura e esperando em Deus alguém que venha para somar na minha vida, não para diminuir. E eu não quero ninguém que me atrapalhe no meu processo também. A luta continua, dessa vez contra a baixa autoestima intelectual, resultado de um narcisismo materno, a qual se acentuou muito quando eu completei 30 anos. Ainda hoje há pessoas que me julgam, dizem que eu deveria me casar logo, que eu deveria ter filhos, mas eu não vejo problemas nisso. Estou contando isso para que vocês entendam que, embora relacionamentos amorosos sejam importantes, não é somente ao encontrar nosso grande amor que a vida começa. Não é preciso ter uma vida perdida, dando cabeçadas, como muitas músicas românticas afirmam, e achar que só quando encontrar alguém especial tudo vai fazer sentido.
Eu quero sim namorar, ter um companheiro, mas não tem por que eu deixar de viver o que a vida tem a me oferecer, né? Hoje, enquanto isso não acontece. Meu desejo sincero é que cada mulher consiga enxergar seu próprio valor e viver a sua verdade, sem medo da pressão e dos julgamentos que virão de todos os lados. Isso sim é libertador. Também gostaria de deixar um recado para quem sofre de traumas emocionais. Lutem pela sua cura. Não desistam. Não se sinta culpada pelo que você passou. Busque tratamento psicológico, terapia alternativa, autoconhecimento. Procure conhecer a sua personalidade, seus limites e respeite-os. E não desanime, porque esse processo pode ser longo, mas a cada dia a vida vai ganhando um novo sentido. Eu levei mais de 5 anos para superar o que o Zé fez comigo. E conforme eu fui amadurecendo e superando, eu fui descobrindo outros fantasmas que eu nem imaginava que eu tinha. Fantasmas esse que eu nem teria condições de encarar anos atrás. Um beijo para você e para suas seguidoras. E um beijo para você também, Alice. Gostei bastante da sua história. Acho que não tem nem muito o que comentar, gente, porque eu acho que no final aqui ela já falou tudo que eu poderia falar para vocês. Bom, questão de sempre procurar ajuda para você se curar dentro de você. A gente sabe quando a gente tem problema. Como ela disse ali, nem, né, às vezes as pessoas falam assim, não, ela é introvertida mesmo, mas ela também tinha muitos fantasmas, muitas coisas acompanharam a vida dela, como eu, você, muitas de nós. Procure sim, gente, ajuda psicológica, é muito importante isso. Autoconhecimento, sabe? Às vezes eu falo pra vocês, chega a ser até cansativo, né? Lembra do curso que a Sabrina, eu até fiz aqui, infelizmente já está fechado, né? As pessoas já estão fazendo esse curso. Mas assim que abrir de novo, eu quero falar, quero muito participar novamente com vocês. Por quê? Porque eu acho que é algo que todos nós precisamos. Achar a nossa cura, a cura de problemas que ali, ó, de anos e anos e anos atrás, perseguem nossa vida, às vezes não deixam a gente para frente. Claro que você vê que ela teve uma criação muito diferente de mim, óbvio. Eu não cresci numa família cristã. Ela cresceu numa igreja cristã. Então, assim, claro que essas coisas são diferentes de umas para as outras, são. Mas eu acho que no final, todas nós procuramos a mesma coisa. Ela falou, não é porque, apareceu. Gente, é igual as pessoas falam, que tem que aparecer um homem que vai te fazer feliz. Um homem que é assim, um homem que é assado. Gente, é legal você ter uma pessoa, é legal. Mas não significa que você ter um homem, você vai ser mais feliz por causa disso, né? Muitas vezes esse homem pode te dar muito mais dor de cabeça do que se você estivesse sozinha. E eu gostei, porque vocês viram como ela enfrentou ali, ó, a fobia social, viajou sozinha, foi à luta, fala 3 línguas, tem 2 profissões, tem emprego bom, né? Se mudou para uma cidade lá que ela queria. Então, assim, cara, você é capaz de tanta coisa, que eu acho que nem você faz ideia. Às vezes eu olho a minha vida, gente, ó, só de pensar eu fico cansada. Às vezes eu olho para trás na minha vida e eu falo assim, meu Deus, aquela menina que se sentia tão insegura há anos atrás, que me sentia tão frágil, que me sentia tão sozinha, que me sentia, sabe, quanta coisa eu fiz na minha vida e continuo fazendo. Quanta coisa eu fui à luta mesmo, sabe, por mim. Quanta coisa que eu acreditei e fiz, né? Se hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, é porque eu acreditei no meu relacionamento com o Marcos também. Não tô falando pra vocês fazerem o mesmo, mas assim, eu acreditei, eu senti que era uma boa pessoa. Eu sei que muitas vezes a gente se engana, tá? E eu senti assim, falei, não, é esse homem que eu quero estar do lado dele. Talvez, talvez se isso tivesse acontecido alguns anos antes,
Por isso que eu falo que tudo tem a hora certa. Talvez eu não teria tido coragem, sabe, de largar tudo com 41 anos, mudar toda a minha vida, né? Então, assim, eu olho, eu penso assim, meu Deus, quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu continuo fazendo, quantas coisas eu sei que eu ainda terei que fazer. E a vida é isso, gente. Eu não canso de falar pra vocês porque são altos e baixos, são coisas que a gente não adianta, ninguém vai ser feliz 24 horas por dia, 365 dias aí no ano. Não é assim, sabe? Mas a gente tem que ir à luta, né? A gente acredita, a gente tem que ir à luta. Eu não tô nem falando de relacionamento, tô falando de coisas que a gente acredita que vão melhorar a nossa vida. Relacionamento, como ela disse aqui, é para somar. Se não somou, não tem nada na sua vida. Amizade é para somar. Se não somou, não tem que estar na sua vida. Então acho que é mais ou menos isso. A vida ela não é tão complicada. A gente complica ela. Muitas vezes a gente complica ela. Então é isso, ó. Acho que a história de Alice de hoje é um exemplo a ser seguido. Óbvio que a história dela, talvez muitas pessoas... Ah, mas Dani, ela era assim, ela era protestante, ela era cristã. Mas eu acho que o conteúdo da história dela serve para todas nós. Como ela foi em frente, como ela enfrentou os medos dela, como ela conseguiu e como ela tá aí, indo em frente até hoje. Tá bom? Beijo para a nossa Alice, para todas as Alices que estão aqui no canal, para todos vocês que acompanham a gente, todos os rapazes. Gente, temos recebido muitas histórias de homens, sério. Tô assim, até meio chocada, porque praticamente 90% do nosso público é feminino e 90% das histórias que chegam aqui são de mulheres. E esse final de ano agora, vou gravar ainda essas histórias, temos recebido muitas histórias de homem. Então eu fico muito feliz, homens, continuem mandando para nós. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!